casamento cristão, né? Então, assim como Jesus, ele expandiu o mandamento não matarás, nós vamos aprender hoje que Jesus também expandiu o mandamento não adulterarás. Pode girar, por favor, irmã Rebeca? Gira outro, por favor. Então, ao término desta lição, nós devemos ser capazes de entender a necessidade da pureza sexual dentro e fora do casamento. Por que fora do casamento? Porque tem pessoas que ainda não são casadas e elas têm que manter uma pureza sexual, né? Elas têm que se privar de algo que Deus deu ao casal casado para... Nós devemos ser capazes também de desejar uma pureza sexual e descartar, irmãos, hoje a mídia, ela é muito formadora de opinião. Então ela coloca um programa na TV, onde demonstra um tipo de relacionamento, e aquilo a sociedade vai absorvendo como uma coisa real, uma coisa que deve ser feita. E nós devemos rejeitar esse tipo de orientação, por parte da mídia, da grande mídia e por outros meios de comunicação. Pode passar, irmã Rebeca, por favor. E o alvo da nossa lição, devemos entender a necessidade da pureza sexual, dentro e fora do casamento. O irmão que quiser falar, só levantar a mão, tá bom? Porque quais são as consequências? Nós vemos aí, essa semana retrasada, escândalos, mais um escândalo de uma celebridade aí. Eu não vou falar que é o nome, mas ela é uma celebridade santista, né? Então, o que está pipocando na mídia é isso. É uma pessoa que é casada, é uma pessoa que já traiu a esposa e, aparentemente, tudo indica que ela cometeu mais uma vez, levou garotas de programa aí para uma fazenda, uma chácara, e fez o que fez, né? Isso está pipocando nas mídias. Mas, além dele, nós vemos pessoas que tinham casamentos perfeitos. Nós temos o irmão Cacá, que era uma pessoa totalmente de bem, é uma pessoa cristã, e de repente a cônjuge dela chega e fala: olha, ele era muito bom para mim, então por isso eu estou largando ele. Não dá para entender um negócio desse? Não é? Ele era perfeito demais. Era o casamento dos sonhos de qualquer moça, né? Aí a pessoa, não, ele era muito bom para mim, ele era perfeito demais. Não dá para entender. Pode ser também, mano. Outras personalidades, a gente fala de personalidade porque a gente não fica falando da vida alheia aqui, né? Só deles, que eles estão na mídia, são públicos. Outra aí, fulano era só meu amigo, fulano era só meu amigo. Daqui a pouco ela separa do marido e já está com um camarada na cama, né? Uma loira, eu não gosto dessa mulher, uma loira altaguada, loira aguada. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque as influências, as tentações, elas vão entrando no nosso lar e de forma sutil, e nós devemos o quê? Se o olho seu te escandaliza, você arranca o olho e joga fora. Se chamou tanto a sua atenção que está fazendo sua perna ir até lá, você arranca a perna e joga fora. Então aí nós temos as consequências da impureza sexual. Divórcio. Jesus ele falou não adulterarás, mas ele falou também do quê? Do divórcio. Então ele estendeu esse mandamento aí. Doenças sexualmente transmissíveis, né? A pessoa ela acha que ninguém está vendo, mas ela está aprontando, Ela apronta tanto que daqui a pouco, nossa, estou passando mal. Daqui a pouco o cônjuge também, eu também estou com isso daí. Vai fazer exame e está com alguma doença sexualmente transmissível. Tem que tomar cuidado. Brigas.
Por que você chegou essa hora? Com quem que você estava? Homicídios, a Bíblia, ela tem um versículo que fala isso. O marido traído, quando ele souber, ele vai matar. E a Bíblia, ela fala o homem como ele é. Não estou justificando aqui quem que faz isso, tá? É errado, nós estamos no tempo da graça aqui. Então a Bíblia, ela explica aí que isso acontece. Também suicídio, a pessoa que é enganada, né, ela fica tão desiludida que ela acaba tirando a própria vida. Fala, poxa vida, dediquei toda a minha vida para essa pessoa e eu recebi isso como troca. Aí acaba tirando a própria vida, infelizmente, né? Será que a sociedade, irmãos, de hoje está pior ou melhor dos tempos de Jesus? O que os irmãos acham? Piorou? Eu entendo que eu não sou estudioso lá histórico, né? Mas eu entendo que piorou bastante. Piorou bastante. O que mudou dos tempos dos nossos avós e de nossos pais até hoje? Traía-se com mais facilidade antigamente? O que os irmãos acham? Irmão Cristiano fala que não. Irmão Mirene, o que a irmã acha? Está bem pior, né? Mais fácil. É mais fácil mesmo. Bom dia, irmãos. Não, aqui eu guardei meus versículos. Você não pode saber onde eu vou entrar, se eu quiser comentar. Então, eu acredito que antes sempre houve essas coisas também, gente. Era mais enrustido, você entendeu? Mas meu pai mesmo traía minha mãe demais. Aí a minha irmã, a última que nasceu, falava assim, mãe, se fosse eu, largava esse homem. Minha mãe falava, não é esse homem, ele é meu esposo, ele é seu pai. Meu pai traía minha mãe até com as irmãs dela. Olha, coisas antigas. Aí, tem um irmão também que ele falava, é a natureza do homem. Então, tem isso, o homem é homem, irmão. Então, hoje está igualou as coisas. Também, se for ver, tem mulher que trai mais. Conheço uma pessoa que ela falou assim, ai, Miriam, meu esposo achou que eu tinha perdido um filho, mas é porque eu estou na... Como chama quando chega a menopausa? Ou estava com coisa do útero, esqueci o nome. Que a gente cresce. Eu estou com... Não, eu estou com esse problema assim. Não, é outra coisa. Mioma. Então, gente, mudou, mas não mudou muito não, viu? Hoje está mais assim, as pessoas estão se mostrando, mas sempre houve. Valdilson. Bom, irmãos, bom dia. Basicamente, o homem e a mulher no tempo de Jesus e hoje não mudou absolutamente nada, né, em relação a essas questões. Agora, o que de fato aumentou foi que hoje nós temos, através dos meios de comunicações, muitos programas que estimulam esse ato, através de novelas, séries, filmes, e traz o negócio assim para os nossos olhos tão comum que a pessoa acaba se distraindo e achando que isso é comum mesmo, que é um negócio comum, porque é um negócio que você está vendo ali todo dia ali, ó, lá na novela, dentro da sua casa lá, e o camarada vai lá com a outra moça, enfim, isso está, e aí aflora, se a pessoa não tiver aquela firmeza mesmo, olha, eu acho que esse negócio não é certo, isso não é certo, batendo na porta dele todos os dias. E com esses programas que as pessoas estão vendo, filme, todos esses... Aí o que acontece, como a minha irmã Mira disse, isso acaba a pessoa saindo faz essas descobertas, que aí gera o quê? Gera todas essas questões aí influencia no casamento, todas as questões que o irmão está discorrendo aí, mas eu acho que os meios de comunicação que nós temos muitos hoje,
como está, e a grande mídia, irmãos, elas têm colocado todos os programas, principalmente a Rede Globo Televisão, quase todos os programas de série, de seriado, de novelas, tem lá, dentro do cerne do programa, essas questões, tipo assim, se tornando comum esses atos. Se tornando, e isso os irmãos foram analisar todos os programas, todos. Mas a Rede Globo de televisão é a campeã em trazer isso ali no seio da família. Isso aqui não tem problema não, isso aqui faz. E aí as pessoas copiam, infelizmente. Obrigado, irmão Valdilson. Irmã Jéssica Leite. Eu acho que, eu concordo com o irmão Valdilson, o homem é o mesmo. Mas hoje a facilidade está tudo muito fácil. Deixa eu ver, há 20 anos atrás, se uma pessoa quisesse ter acesso à pornografia, por exemplo, ela teria que dar a cara para bater para ir numa banca ou ir numa locadora e alugar e comprar. Hoje está na palma da mão. E, além disso, os próprios influenciadores da internet já... a pessoa às vezes não assiste novela, mas está ali no Instagram, acompanhando, seguindo a pessoa lá que fala que o importante é ser feliz. Se você está no casamento e não está feliz no seu casamento, você separa e vai procurar outro. Obrigado, irmã Jéssica. É verdade. O que a irmã Jéssica falou é importante porque hoje quem influencia muito a vida do jovem e da pessoa não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais o pastor da igreja, é o influenciador da mídia, né? Fala, não, quero ter uma vida igual ele. Olha, ele estava casado com essa, agora mudou para essa, e assim vai, está influenciado. Irmãos, aconteceu num período, uns 30 anos atrás, iniciou-se um movimento feminista no mundo. Esse movimento é a raiz do mal da sociedade de hoje. O homem, ele sai com um monte de mulher, ele não é chamado de galinha. Por que eu não posso sair com um monte de homem também? E agora descobriram um comprimidinho que não me faz mais engravidar. A pílula anticoncepcional. O que as mulheres da época começaram a fazer? É ter sexo indiscriminadamente e não tinha o bebê. Elas queriam ter os direitos iguais dos homens. Não, o homem pode, eu também posso. E aí vai, né? O que esse movimento ele criou? A guerra dos sexos. É o homem contra a mulher, não é mais parceria dentro do lar, não. Você tem o mesmo direito do seu marido. Não. Manda ele ir lá lavar a louça, você não. Manda ele trazer seu chinelo para pôr no seu pé, né? Você não. Então a mulher ela foi absorvendo isso. E conforme a sociedade vai combatendo, o que eles falam? O que eles fazem? Eles agregam minorias para esse grupo. Aí eles falam, não, os negros estão sendo oprimidos, vamos apoiá-los também. Aí começa... Agora os homossexuais precisam ter direitos também, vamos abraçá-los também. Começou tudo com esse movimento feminista. Aborto, tudo que é porcaria, esse movimento aí veio para desgraçar. E um médico, interessante, eu assisti um documentário que mostra um médico que era a favor desses abortos, só que quando foi filmado a primeira vez, esse homem, ele ficou tão arrependido ele tinha matado mais de 1000 crianças já. Ele largou na hora aquilo ali, porque tem um momento que você está abortando a criança, que é chamado grito da morte, eu acho, um grito da morte, que é a última vez que a criancinha abre a boca assim, aí ela para. Aquilo chocou ele, que ele falou, não, isso é errado. Então começou aí, esse movimento feminista. Você vê essas mulheres, elas têm que conquistar o espaço dela mesmo na sociedade hoje, porque eu não conseguiria viver com minha família sem minha esposa trabalhar. Seria muito difícil. Né? Então, eu dou graças a Deus pelo emprego da Alexandra. Mas a gente ia rebolando ali, comendo um ovo frito e aí seguia a vida. Mas, graças a Deus, ela trabalha hoje. Mas, irmãos, ela sempre teve a consciência que quem é o líder da casa sou eu.
Foi. A mulher não trabalha, a mulher sempre trabalhou. A mulher sempre trabalhou, naquela época lá, ela trabalhava na roça. Ela cuidava da casa, ela tinha um trabalho árduo, ela trabalhava na roça, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Então, vamos ficar atento a isso, né? Porque nós temos jovens que são de nossa responsabilidade. Eles demonstraram esses tipos de comportamento, a gente tenta corrigir. Chama, conversa. Aí, hoje, o que acontece? A menininha de 13, a partir de 13 anos, vê que está com um corpão. Os homens estão me desejando. O que ela vai fazer hoje? Vai deitar com um, com outro, com outro, com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Tô arregaçando, catei todo mundo. Só que essas meninas se esquecem que até os 20 e poucos anos, elas estão ali, ó, nadando na crista da onda. E elas escolhem com quem ela vai deitar hoje. Só que quem escolhe com quem vai se casar é o homem. Aí o homem olha, você quer alguma coisa séria comigo? Seu passado, minha filha. Então elas ficam aí, tirando o sarro dos homens, querendo ter comportamento igual. Aí quando chega lá no momento de casar, quem escolhe a mulher para casar é o homem, não é a mulher que escolhe o homem para casar. Então, nós temos de orientar nossos jovens em relação a isso, irmão Júnior. Voltando um pouco a essa questão do feminismo que você comentou, eu vi um podcast, um vídeo curto uns tempos atrás, foi na semana passada. Foi em inglês, né, imagino que seja no americano, 2 apresentadores com a mesa com as 5 mulheres falando de feminismo e tal. Aí elas falaram que dos direitos, ok, beleza. Aí ele perguntou dos deveres. Aí houve aquele silêncio profundo. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte. Direitos iguais, beleza. Se o país entrar em guerra hoje, os homens são obrigados por lei a ir para a guerra. Então, esse mesmo dever vai ser para vocês, ok? Aí pronto, todo mundo começou a voltar para trás. Não, que não pode. Eu falei, não, mas vamos lá, né? O direito de um, direito de outro. Não, mas aí não pode. Aí já começou aquela discussão, né? Aí começou a fugir do assunto. Mas, assim, de certa forma, né? Se um é obrigado, também deve ser também. E, às vezes só vai de encontro ao desejo do direito. O dever fica esquecido lá atrás. Eu vi também no mesmo sentido, Júnior. A pessoa chega para uma outra, para uma mulher, conversando. E aí, como você casaria com um homem que não sabe trocar nem um pneu de um carro? Ela, de jeito nenhum. Ele olha para ela, você sabe cozinhar? Ela, não. Não é? Irmã cá. Bom dia, irmãos. O meu pai, quando entrei na adolescência, meu pai sempre conversou muito assim comigo. E ele falava assim para mim, minha filha, você pode ir em todo lugar. O que bate no homem não fica, mas o que bate na mulher vai ficar. Então, você vigia o que você vai fazer, porque, igual você falou, as meninas saem pegando por aí, o homem é o garanhão. Você vai sair como mulher falada da vida. Então, você vê o que você vai fazer. Ele sempre falou isso para mim, eu sempre coloquei isso na mente. Porque, às vezes, eu estou no auge, todo mundo feliz. Na boca, para suas amigas, você está bem. Mas para lá fora, é muita gente falando, lá, tá vendo aquela moça ali, ó? Aquilo ali não é para casar, não. Ali você já chega ali, dorme com ela e pronto. E meu pai sempre falou isso. E hoje, no tempo de hoje é mais difícil. Porque as meninas, hoje em dia, você vê as moças andando na rua, parecendo que está de calcinha, os shorts. E é umas coisas assim que eu fico até constrangida. Você vai levar o filho na escola, mesmo cedo, se é calor, as meninas tudo parecendo que está na praia. E é uma coisa que está se tornando natural. Mas nós sabemos que não é. Mais algo eu vou falar. Então, tem uma pessoa casada também, que era bem conhecida minha, ela falava assim, mulher não trai, mulher vinga. Aí, tá vendo? Então quer dizer que ela já deve ter feito. Ela tem tanta certeza assim, né? Pode girar, por favor, irmã Rebeca? O que os nossos jovens pensam também sobre essas questões?
Eu tenho percebido cada vez mais que os jovens estão sendo combativos com esses nossos pensamentos conservadores. Nós devemos nos atentar, irmãos. Os jovens, eles cada vez mais, e é da natureza deles, né? Querer explicação para tudo, e nós devemos ter as respostas certas para dar aos nossos jovens, tá bom? Tudo isso acontece, aquelas consequências, por causa da quebra do 7º mandamento, que não é adulterar, né? Não adulterarás. Pode girar, irmã Rebeca. Está em Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. Pode girar, por favor. Como eu falei, como Jesus ele falou lá em não matarás, não fica só restrito ao ato de matar, mas nós já tratamos aqui o ato de você matar uma pessoa espiritualmente. Eu chegar para a irmã Zélia e ficar destratando a irmã Zélia todo dia aqui na igreja, e a irmã Zélia ficar triste com o coração dela, ela não ter vontade mais de vir na igreja, ela vai morrer espiritualmente, porque ela não vai ter vontade de vir mais e cultuar com a gente. Eu vou para a igreja para quê? Ali eu sinto mais tristeza ali do que no mundo, porque o Wanderson só me maltrata. Então você acaba matando a pessoa também espiritualmente. Então Jesus ele expande esse conceito de não matarás. Ele fala também do divórcio do 10º mandamento, que proíbe cobiçar a mulher do próximo. Como a irmã Miri e as irmãs falaram, como está difícil andar hoje na rua. Ou se olha na rua, as mulheres estão vestidas como se tivesse de roupa íntima. Como tivesse de roupa íntima. Os shorts que aparecem todas as vergonhas da mulher, como dizia minha avó. Está aparecendo a desgraça da mulher ali, ela fala, né? Então, é difícil para o homem também não olhar, porque na hora chama atenção pelo susto, e se a pessoa ela não for muito integrada no conhecimento, na palavra, ela vai começar a tentar, e vai começar a cobiçar, e vai começar a desejar. A mesma coisa, você está lá no seu sofá, e está ali no celular, passando rios, daqui a pouco apareceu, nossa, que mulherão, e fica ali. Já foi. Então, você não teve o ato de adultério, mas Jesus Cristo falou que você já adulterou no seu coração. Então, devemos ter esse cuidado, tá bom? Pode girar, por favor, Rebeca. Deuteronômio 5, 21, vamos todos ler lá? Amém? Pode girar, por favor, irmã Rebeca. Êxodo 20, 17, vamos lá. Amém. Jesus discorda mais uma vez. Os religiosos da época eles estavam fazendo algo para serem vistos exteriormente. Então ele vai discordar das tentativas dos rabinos que limitam o alcance do mandamento não adulterarás, como eles fizeram na questão do homicídio. Pode girar, irmã Rebeca. O ensino deve ser obedecido ainda hoje. Os irmãos acham que não? É hoje, até a volta de Jesus, ou até a gente for para Jesus, né? A gente tem que manter o padrão até Jesus nos chamar ou ele voltar para nós, né? Esse padrão tem que se manter. Mesmo que a nossa sociedade, irmãos, em todo lugar é sexualizado, é em propaganda infantil, é novela, é programa, tudo tem cena de sexo, né? E isso aos poucos vai entrando na cabeça, mas é um programa de TV infantil. Mas a criança está sendo dada uma dose para a idade dela ali, ó, para ela se viciar naquilo ali. Para ela ganhando consistência, ela vai crescendo e vai, daqui a pouco tá, agora é só até 10 anos, até 14 eu posso inserir mais coisa, e vai pingando ali mais dosagem daquele veneno para ela. Aí quando chegar na fase adulta, já está vendo sexo explícito. Hein? Isso é lamentável, né? Eu vi lá. Aquela Cláudia Leite botou lá Jesus na música dela, acionaram o Ministério Público para ela. Não pode. Agora a outra falou, minha filha fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela.
Irmãos, atriz famosa da Globo. Sabe? E olha o impacto que isso tem na vida da criança e na vida de todos. Quando eu falei, quem ouve essas pessoas, elas não o escutam e não ouvem mais os pais e nem pastor da igreja. Elas preferem dar ouvido para esse tipo de pessoa. Aí vão falar assim, ó, normal, fulano deu. E ainda saiu médicos falando que não é saudável, ela tem que experimentar. Sabe? Então, a pessoa que coloca o nome Jesus numa música é acionado o Ministério Público para ela. E a própria música dela, nem era de outro autor. Mas agora a pessoa falou, olha, minha filha fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela. Irmãos, nós estamos vivendo tempos ruins, e devemos vigiar. Pode girar, irmã Rebeca, por favor. O sexo fora do casamento, o divórcio, a homossexualidade, a pornografia, pedofilia, irmãos, cada cena, principalmente lá no Oriente Médio, com todo o respeito, né, aos muçulmanos. Um homem de mais de 30 anos casando com uma criança de 8, de 9 anos, porque é da cultura deles, irmãos. E aos poucos vai chegando no Ocidente. E não se enganem. Foi descoberto recentemente, uns 2 anos atrás, uma ilha onde que governantes do mundo todo, famosões, iam lá para ter relacionamento com crianças. E aí, eles privaram a listas, né, de quem frequentava, mas eram pessoas do alto escalão, sabe? Então, pedofilia, sexo com animais, que é bestialidade, isso está muito comum em nossa sociedade, irmãos. Então, vamos nos apegar com Deus, com Jesus. O Wanderson, há muito tempo atrás, não tão tempo assim, né, irmãos? Mas quando eu ia em eventos assim de festas, era um momento muito marcante quando você chamava a moça para dançar. Né? Naquela época tinha música lenta, assim, né? Isso, com todo respeito, tal, né? Tinha aquele romance, né? E eu cheguei a viver esse período assim, né? E aí é com tristeza que a gente vê alguns eventos, não estou aqui falando que todos são assim, mas em alguns bailes funks no Rio de Janeiro, para começar, naquela época, não se entrava pessoa de menor nas festas, assim, pedia até o documento na porta dos clubes, né? E hoje o negócio ficou tão assim, baixo mesmo, que tem situações que há dados de pessoas que fazem sexo dentro do próprio salão, no ato do evento. Assim, com músicas que afloram ali, né, com letras, com ritmos, né? Então, olha só, onde a sociedade chegou. Perdeu aquele carinho da mulher, naquela descoberta com a mulher, né? Então, é um negócio muito triste, assim, para a nossa sociedade atual. Eu estou falando para o mundo secular, não estou falando nem na igreja, né, irmãos? Imagina como está a situação. Então, acho muito vulgar para a mulher se vestir dessa natureza, né? Acho que é muito triste mesmo para a sociedade. E todos esses eventos que estão acontecendo, que a gente vê aí, como o irmão Vâncio diz aí, que as pessoas vão lá e nos escondidos ali, mas a gente sabe que nada está, tudo está patente aos olhos de Deus, não tem como esconder nada. Vai chegar lá, em algum momento, vai ser descoberto. Obrigado, irmão Valdir. Pode girar, por favor, irmã Rebeca. No entanto, nosso modelo é a palavra de Deus, e é firmado nela que manteremos a nossa pureza moral antes e durante o casamento. A importância de você trazer seu neto, seu filho para a igreja é muito importante. Eu já contei aqui. Eu, desde criança, vinha para a igreja. Eu me desviei da igreja.
aprontei o que foi possível, aprontei no mundo. Bebi, usei droga, sabe? Teve ponto até, olha que ponto chega. A gente tudo doido de droga e a gente descendo ali na frente daquele antigo mapping, era mapping lá. Vamos, olha as companhias, vamos fazer esse cara aí, tá sozinho. Ia roubar o cara. Se a polícia chega e me mata? Não, graças a Deus, não. Mas ele queria parar o carro para a gente roubar o coitado que estava... Olha o que a companhia não faz. Mas, irmãos, por que eu falo que foi importante na minha vida? Porque mesmo lá, fazendo o que era errado, o Espírito Santo falava comigo. E eu sempre falava para ele, nós estamos fazendo errado, não é? A gente sentia, na hora eu estava lá, eu ia na boca de droga. E eu falava, Deus, eu ia lá no Morro do Samba ali, é só uma rua assim, ó, e a entrada para a quebrada, para a biqueira. Eu falava, Deus, que não venha a polícia e pare ali nem aqui, senão eu vou ficar preso aqui. Mas que sem vergonha, irmãos. Bom dia, irmãos. 1947, eu tinha 8 anos. E eu estava na escolinha lá na Bahia, né? Aí, o pior castigo dessa época, as crianças, para estudar, tinha classe de meninas e de meninos. Não se misturavam. O pior castigo para a gente era colocar de castigo no meio dos meninos. E uma vez me colocaram, porque eu não sabia a tabuada. E os meninos davam risada. É o pior castigo que existia. E a vergonha que a gente passava. Hoje em dia, os banheiros é unissex. Mudou tudo. Diferença, viu? A vergonha que era antigamente. É assim. Verdade. Obrigado, irmã Lenita, por lembrar, né? Esse banheiro unissex também é outra miséria que fizeram, né? Está ficando comum, de maneira muito sutil, mas a gente consegue perceber isso, que é o relacionamento aberto. Né? Tá sutil ainda, mas a gente já consegue perceber que o pessoal está normalizando isso. Né? Obrigado, irmã Jéssica. Realmente, casamento aberto. Ah, tá mó mesmice meu casamento. Aí, é o trisal. Gente, se quer viver assim, gente, não case, né? Se quer viver fornicando, já não casa. Não casa. Pode tirar, por favor, irmã Rebeca. Da mesma forma que Jesus deu amplitude ao 6º mandamento, não matarás, aqui a gente já falou, né? Ele expande aí o não adulterarás, que ele fala em cobiçar também é adultério. Pode tirar, irmã Rebeca, por favor. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E o homem que é homem, ele sabe que cometeu mesmo. Porque eu não estou olhando ali, olhando a cara dela e falando, nossa, que mulher bonita. Não estou. A pessoa, ela olha o corpo, ela olha o contorno do corpo. Então, irmãos, é difícil porque o autor aí da revista, ele fala, olha, está muito difícil por causa da vestimenta também das mulheres. Mas hoje os homens, eles estão deixando a desejar nas vestimentas também. Os homens, eles gostam de mostrar, principalmente na adolescência, na juventude que está fortão, né? Aí gosta de mostrar, porque chama atenção. Pode girar, por favor, irmã Rebeca. Êxodo 20, 17, nós já lemos também. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Por que será que Jesus relacionou o 10º mandamento ao 7º? A resposta ali, ó. Ele quer deixar claro que cobiçar a mulher alheia também é adulterar. O homem, irmãos, já viu aquele ditado? Ele come com os olhos. Ele está ali, ele está vendo o contorno da irmã, e o pastor Ebenezer, o pastor Josué,
ele conta para nós o seguinte: eu estava ali na minha igreja e a irmã ela estava com um decote muito profundo. O que ele fez? Irmã, vem cá, chamou ela. A irmã está fazendo os irmãos pecarem. A irmã está fazendo os homens da igreja pecarem. Olha a sabedoria. Porque o homem, irmãos, ele é muito visual, a mulher é mais sentimental. Mas o homem, ele olha, ele deseja, ele cobiça. Tem irmãs da igreja que não deixa nem o marido dar banho na filha criança. Por se precaver, tá bom? Pode girar, irmã Rebeca. Olhar, admirar uma mulher bonita é errado? Não é errado. O que é errado foi a cobiça. Foi a cobiça. Irmãos, a mulher, ela sabe ou não sabe quando o homem está olhando com intenção errada? Sabe. Ela sabe quando o homem olha e para onde ele está olhando. Né? Então, o homem também ele tem que colocar o quê? Vigia nos olhos dele. Pode girar, irmã Rebeca. Dizem, né, que elas, quando ela se interessa pela pessoa e vê que ele olhou, ela faz assim. Então, pessoas jovens que a gente tem na nossa casa, eles falam assim, sabe, quando as mulheres também dão uma ousadia para a gente, que a gente dá uma olhada nelas e elas mexem no cabelo. Eu falei, é verdade. Eu falo, é. E outra coisa aqui, eu estava lendo em Mateus 19, por que teve a carta de divórcio? Fala assim, o 8. Por causa da dureza do coração que Deus permitiu. Mas o adultério não era por adultério. Aqueles homens queriam separar da mulher por ser egoísta, porque naquela época o adultério dava apedrejamento, não era isso, Wanda? Então não era por adultério, era por falta de respeito, de ser egoísta, por desejo, porque só de olhar já peca. Também, às vezes, a gente vê tanto comentário, a pessoa falava assim, poxa, fulana, aquelas moças tal da igreja, usa uma roupa, e era pessoa já que tinha família. Aquele corpão, para a gente estar vendo, fica bem na frente. Às vezes ficava de pé, conversando, assim, virada para o lado para a gente. Eu falava, poxa vida. Joguei o vídeo direto, falei, toma vergonha, você tem coragem de falar essas coisas? Entendeu? Vamos lá, Mateus 5, 29 e 30 diz o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou seja, você está vendo que você está olhando muito para uma coisa, tira ele e joga fora. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo lançado no inferno. Pode girar, irmã Rebeca, por favor. Exemplos, quando nós pecamos com os olhos. Quando uma mulher passa e nos detemos em partes do seu corpo. Eu fico fixo ali, ó. Nossa, que corpão, hein? E fico babando ali, praticamente eu estou tendo o ato sem tocar na mulher. Ou quando eu estou ali no celular na tela, mulherão, e fico ali, ó. E ainda o tonto vai lá e dá a curtir ainda. Aí a mulher pega o celular do caboclo, você curtiu a foto da mulher de biquíni aqui, por quê? Isso é adulto. Aí o marido chega em casa e fala, nossa, e essa geladeira? Ah, comprei no seu cartão, paguei 10 mil. Não, aí ele começa a brigar, um meme, né, que tem. Ela, não, vou te mostrar aqui, é que eu vi que você estava vendo essa mulher aqui, e aí eu vi que você curtiu aqui, mas eu falei, ele curtiu por causa da geladeira. Aí ele fala, não, é verdade, essa geladeira mesmo. É um meme, né? Aí ele para de reclamar do preço, né? É. Ou quando nós pecamos com nossos pés. Antigamente, como as irmãs falaram, a gente tinha de ir numa banca. Rapaz, saiu a revista da Ellen Ganzaroli. Aí a molecada ia tudo lá na banca. Ia com os pés lá, os pés estavam fazendo pecar. Eu ia lá para ver a revista. Ou quando vamos a um lugar inapropriado. Os colegas de trabalho, irmão, olha, depois do trampo na sexta-feira nós vamos ali no Vintão, que os caras chamam. Nós vamos lá no Vintão, aí é um bordel lá do Paulicê. Eles vão. Eles estão fazendo o quê? Os pés deles estão levando eles para pecar. Né? Ou um baile de carnaval e aí vai. Pode girar, por favor, irmã Rebeca.
Diante de tais comportamentos, qual é o conselho do Senhor Jesus? Arrancar o olho e a mão e jogá-los fora. Pode girar, irmã Rebeca? Parece que está sendo muito radical. O Valdir chegar sem a mão, eu falei, Valdir, o que aconteceu? Ixi, irmão, eu estava pecando, eu arranquei minha mão. Jesus falou para arrancar. Será que é isso que Jesus quer? Ele está falando apenas da necessidade do nosso autocontrole, irmãos. Arrancar a mão, arrancar a perna, é isso, autocontrole. Pode girar, irmã Rebeca? É mortificar o desejo. Do mesmo modo que se irar e agredir verbalmente, lembra que eu falei? Eu agredindo aqui a irmã Zélia vai se ferir, o coração dela vai ficar doído, né? Ela vai morrer. Eu cometo um homicídio. Jesus está mostrando que deve haver cuidado no olhar e no caminhar para se evitar o adultério. Pode girar, irmã Rebeca? Quando o amor de Deus, olha que frase. Quando o amor de Deus preenche a vida do cristão, não há lugar para cobiçar mulher fora de casa. A sua cobiça, homem, tem que ser só para sua esposa. Só para sua esposa. O pastor Pedro dizia aqui, uma frase que ele dizia que era um ditado popular. Irmão, comeu a carne, agora você tem que roer o osso. Ele falava isso. Você casa com a irmã, está toda bonitona lá, daqui a pouco ela tem filho, não é mais aquela coisa, e você vai procurar mulher. É errado. Então, quando o amor de Deus preenche a vida do cristão, não há lugar para cobiça, não há lugar para relações fora do casamento. Pode girar, irmã Rebeca? O que Jesus fala sobre o adultério? É a relação ilícita entre pessoas casadas. Então, se a relação for entre um solteiro e um casado, o casado comete adultério e o solteiro fornicação. A gravidade é a mesma. A irmã Mira falou bem, os dois eram tirados para fora, iam num vale, jogavam os dois lá e era apedrejado os dois, até subir um montão de pedras. Eles tinham de morrer dessa forma. Os irmãos veem a gravidade. Sabe por quê, irmão? Se não punisse, daqui a pouco todo mundo ia cometer. Só brigaram, só separei, só me mandaram para fora. Aí os vizinhos falaram, eu estou com tanto desejo, se essa for a punição, eu vou fazer também. Então Deus era muito criterioso. Pecou em adultério, leva os dois e apedreja os dois. Pode girar, irmã Rebeca. Na lei judaica, o termo falar de relações sexuais com a esposa ou noiva do judeu. Nós já aprendemos aqui que a noiva já era desposada, ninguém podia pensar em adulterar com ela, ninguém podia tentar aliciar ela ou seduzi-la, tá bom? Jesus expande esse conceito condenando qualquer tipo de relações ilícitas. Nós já estudamos aqui também que hoje tem vários tipos. Antigamente era só adultério e fornicação. Hoje, irmãos, bestialidade, pedofilia, e aí um monte de lias que os irmãos podem imaginar. Pode girar, irmã Rebeca, por favor. O apóstolo Paulo escreve sobre isso, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Está em 1 Tessalonicenses 4:3. Jesus afirma que a impureza sexual é mais ampla, atinge também a imaginação, masturbação. Hoje, o homem, ele está na frente de um computador ou um celular. Irmãos, tem caso, ouvi uma reportagem que um funcionário lá do Japão, ele ficou 48 horas vendo pornografia. E se você acha que a sua empresa não fica visualizando, vendo o que você está olhando no celular, principalmente corporativo, você está errado, porque ela vê. E esse cara, ele foi demitido, porque ele não produziu nada em 48 horas, porque ele ficou vendo, viciado em pornografia e indo ao banheiro se masturbar. Não só na empresa, mas dentro de casa também, as meninas têm muito acesso a computador, a celular, tem que tomar muito cuidado. Pode girar, irmã Rebeca.
Na escola incentivam a masturbação, né? Para descobrir o corpo, né, irmã? É o mundo, irmão. O mundo, ó. Não, mas lá, irmãos, muitas vezes é pior. É pior. Ela saiu. E também, irmãos, é a mesma coisa. Falar para você, a gente tem que ficar de olho, viu? Tem que ficar de olho. Os meus sobrinhos mesmo, eu pegava do Lucas até 2 anos atrás. Deixa eu ver seu celular. Aí ficava olhando. Mas assim, é uma luta, né, Valdir? Filho, adolescente, deixa eu ver seu celular. Por que você quer ver meu celular? Aí me dá. O meu acesso, minha esposa, o meu celular minha esposa tem, eu tenho acesso ao dela. Minhas filhas sabem minha senha, ela acessa. Eu acesso o celular dela. Irmãos, dentro de casa não tem essa não. Você tem que ter acesso ao celular do seu filho. Esse mandamento é muito difícil, como eu falei, irmãos. Parcela de mulheres estão se vestindo sem pudor, mas homens hoje também estão agindo da mesma forma. Parece que está lá um açougue, né? É carne à mostra e a mulherada fica também olhando. Pode girar, irmã Rebeca. Eu vou dar crédito só não às mulheres deixar as partes de fora, mas os homens hoje também estão fazendo com que mulheres sintam cobiça por eles. Arrancar o olho significa que devemos ter propósito de vigiar os nossos olhos. Nós temos o exemplo do irmão Jó, ao que ele fala em Jó 31:1. Todo mundo, vamos lá. Está vendo? Então, lá no tempo de Jó já era assim, que ele tinha de controlar a visão dele, ele já era casado. A Bíblia fala que tinha uns 10 filhos. Para que eu fico policiando aqui, ó? Para que eu vou ficar cobiçando uma menina? A menina novinha, bonitona, e eu lá. Olha o exemplo dele. Pode tirar, irmã Rebeca. A imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. É muito fácil, como os irmãos falaram aqui, ó. Antigamente a gente ia na locadora, aí eu olhava para um lado, olhava para o outro. E aquela área que tinha os filmes adultos era fechado com a cortininha, e a gente só abria a cortininha e ficava ali, ó. Era assim. Hoje no celular é muito fácil, você tem acesso a tudo. Uma criança de 10 anos, provavelmente eles já entenderam mais do sexo do que um adulto de mais de 60 anos hoje. Porque ele já viu todo tipo de relação. Pode girar, por favor, irmã Rebeca. Olhar com atenção impura leva à excitação, que logo se transforma em esquema. Aquela coisa, você olhando aquela sua colega de trabalho todo dia ali. E com cobiça, daqui a pouco você está indo tomar um café com ela. Aí você vai fazer um gracejo. O diabo ele é tão astuto que às vezes ela é até casada e ela começa dela, do marido. Olha, fala, não é assim, põe a mão no ombro dela. Aí daqui a pouco você fala, olha, quer sair para conversar mais? Aí já foi. Ele já pecou em pensamento, já está armando um esquema para ter relação sexual com a pessoa. Então, da excitação erótica, vai-se para o adultério espiritual e muitas vezes para a consumação do sexo ilícito. Pode girar, irmã Rebeca. Mateus 6, 22 e 23. O que a Bíblia fala dos nossos olhos? Melhor ainda, a Bíblia, o que o próprio Jesus falou? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A pessoa pode ser por fora um herói, por dentro um ladrão, um vilão. Não tem aquela música?
Vê teus olhos no espelho. Irmão Sérgio, que é música aí. Por fora um herói. Aí que tem um monte de vídeo na internet. Olha aqui, olha. Um grande empreendimento se abrindo agora, olha. Imóveis de um lugar só, de uma gaveta só, para aqueles que gostam de sair com mulher casada. No cemitério, é lógico ele falando, olha, lugar de uma gaveta só, porque, irmãos, dificilmente o homem ele vai deixar passar batido. Dificilmente. Pode girar, irmã Rebeca. Sempre que os homens e as mulheres aprendem a controlar o sexo na prática, quando a pessoa ela tem autocontrole, é porque antes aprendeu a fazê-lo nos olhos da carne e do pensamento. Se eu tenho um autocontrole, provavelmente eu vou controlar esse meu desejo compulsivo. Pode tirar, irmã Rebeca. Cortar as mãos e os pés significa pegar e andar menos para não cair em tentação. É refrear-se de certas liberdades por amor de Cristo, por amor a Cristo. A eternidade é mais importante do que os prazeres passageiros desse mundo, né? Eu lembro até hoje, me veio na cabeça o pastor João Amador contando que teve um caso na igreja dele. A irmã nasceu na igreja, foi seduzida pelos homens do mundo, acabou adulterando com um deles. Ele fala assim, aquela frase me chamou muita atenção. Irmãos, uma vida inteira, mas por causa de prazer de 15 minutos, a pessoa, ela foi disciplinada. Vamos lá, pode tirar, irmã Rebeca. 1 Coríntios 7,3, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Isso não é segredo para ninguém, o marido ele tem que cuidar e amar a mulher. Ele não pode maltratar, mas eu sou o homem da casa, eu que mando. Não, você é o homem, ela está sujeita a você, porém o único rei da sua casa é quem? É Deus, não é você. Ele vai cobrar o modo que você trata a sua esposa, tá? Pode girar, irmã Rebeca. O que se torna necessário a todos aqueles que têm forte tentação sexual, e na verdade a todos nós, porque qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós podemos cair nisso aí, tá? Olhe quem está em pé, cuidado para que não caia, olhe para que não caia, né? A todos nós é a disciplina na vigilância contra o pecado. É preciso colocar sentinelas morais contra o pecado. John Stott falou. Pode girar, irmã Rebeca? Romanos 6,13. Vamos todos? Amém? Pode ir, irmã Rebeca. Romanos 12:1. Vamos lá todos? Pode girar, irmã Rebeca. Deus é a fonte de poder que nos ajuda a controlar nossa sexualidade. Em 1 Coríntios 6,11 diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, e em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Pode girar, irmã Rebeca? E agora o que Jesus fala sobre o divórcio? Todo mundo, nós já comentamos no início da aula, não vamos apegar isso, toda a série, praticamente todo o filme hoje traz esses temas. Tinha uma novela, que a primeira cena da novela era uma festa do quê? Despedida de casado. Não é mais despedida de solteiro, é despedida de casado. Vai falar, larguei daquele traste, fez um bolo, chamou todo mundo para comemorar, né? É tudo voltado para a destruição da família e do casal.
né? E como nós falamos, as pessoas hoje dão mais ouvidos aqueles influenciadores digitais, né? Do que ao pai, do que ao pastor. Dão mais ouvidos à televisão, a esses programas, do que mais aos pais ou pastor da igreja. Pode girar, por favor, irmã Rebeca. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, olha como que era antigamente, lá no tempo da lei, por nela encontrar coisa indecente, olha o que Deus falou, indecente, far-lhe-ás uma carta de repúdio, lhe dará na mão e a despedirá da sua casa, ou seja, toma, vai embora daqui, não quero mais você. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e esse também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Olha como que era tratada antigamente. Deus falava, ó, a mulher, ela separou, ela teve relação com outro homem, ele não pode tomar ela por mulher, porque ela já está contaminada, deitou com outro homem, né? Pois é a abominação perante o Senhor, isso aí. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que os judeus estavam fazendo? Como a irmã Miriam falou. Queimou o arroz. Mulher, toma cuidado. E o homem já não queria mais nada com ela. Apagou aqui, irmã Rebeca. Agora voltou. Mulher, na segunda vez ele falou, ó, já cansei de você, dava carta de desquite, era por coisas banais, mandava a mulher embora. Então as mulheres, elas não trabalhavam, né? E elas dependiam exclusivamente do marido para suprir as necessidades dela. Pode girar, irmã Rebeca. Os judeus estavam abusando do divórcio, mandando a esposa embora por qualquer futilidade. Então, esse tipo de atitude deixou as mulheres muito vulneráveis. As mulheres tinham de ser capacho do homem mesmo. Os homens maltratavam as mulheres. Então, Jesus ele entra falando, ó, a partir de agora, o divórcio só será permitido ilícita. Pode girar, irmã Rebeca. Qual a razão única para que Jesus justificaria o divórcio? Qual que é, irmãos? Adultério, relação sexual ilícita. Não tem essa mais, queimei o arroz, né? Queimei o pão asmo lá e despede ela. Não tem mais essa. Por que Jesus repudia o divórcio e dá ênfase ao casamento? Porque o divórcio nunca foi a vontade de Deus. Está em Mateus 19:8. O matrimônio só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges. Tanto que até os ministros hoje que fazem o casamento falam o quê? Até que a morte os separe. Quem se divorcia do seu cônjuge em caso onde não houve relação sexual ilícita é culpado de grande pecado. Por quê? Ele vai separar da mulher ou do cônjuge e esse vai se casar com outra pessoa. Ele está cometendo o adultério segundo a palavra de Deus. Pode girar, irmã Rebeca. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e se casar com outra, comete adultério. E ao que casar com a repudiada, também comete adultério. Pode girar, irmã Rebeca? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus o julgará. Irmãos, horrenda, o texto fala, né? Horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo. Horrenda é a coisa. Ao adúltero, Deus o julgará. Deus o julgará.
Alguém quer falar algo? O Júnior não tinha levantado a mão, não, né? Pode girar, irmã Rebeca. É bom lembrar que a ênfase de Jesus não é sobre o divórcio, e sim sobre o casamento. Enquanto os judeus, eles estavam pensando só no divórcio, Jesus falou, não, irmão, vamos manter o casamento. Sempre será sobre o perdão, a reconciliação. Aconteceu, vão sentar, vão conversar. Perdoou, tudo bem. Mas não quis perdoar Jesus, ele fala que tem essa saída. Separa. Né? Pode girar, por favor. Mas a ênfase é sempre o perdão. Tá? Sempre o perdão. Às vezes a pessoa está tão machucada no casamento e aconteceu isso e fala, agora, bichão. Eu te falei que eu não estava aguentando e agora você aprontou essa comigo, agora pega suas coisas e rapa fora. Né? Então, devemos cuidar, zelar pelo nosso lar, pela nossa família, para que isso não aconteça. Se acontecer, a gente orar com muita fé a Deus, que Deus vai proporcionar de novo o lar ser refeito. Né? A Deus nada é impossível. Jesus, ele visa a total pureza do corpo de seus discípulos, pois somos membros do seu corpo. Imagina, irmãos, um membro de Cristo, a pessoa aprontando, ele é membro da igreja de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. E um dos membros da igreja de Cristo está adulterando. Quão doente o corpo todo vai ficar? Fica doente. Aí acontece coisas estranhas na igreja, poxa, o que aconteceu? É igual lá a capa amaldiçoada lá que pegaram lá das ruínas de Jericó. Por que nós estamos perdendo a batalha? Porque Deus não falou para não pegar nada do despojo? Foi lá um bendito e pegou e morreu ele e a família dele. A Cã e a família dele, na igreja, irmãos, vai aparecer. Aí acontece muita coisa, mas o irmão de novo, aconteceu isso com isso, a tragédia ali, a tragédia aqui, a igreja não está crescendo, o povo todo doente. Às vezes pode ter algo escondido, e Deus vai mostrar. Como o Valdir falou, nada é oculto a Deus, e a uma hora vai aparecer. Então, se preserve a igreja, você é membro da igreja. Preservar o casamento é fácil? Sérgio, é fácil? Tem dia que a irmã Cris está feliz, tem dia que a irmã Cris... Às vezes você nem sabe por que você está tomando um grito, né? É só na sua casa, né? Não é na sua também não, né, Valdilson? Aí você fala, rapaz, o que aconteceu? Estava tudo bem ontem à noite e hoje já está desse jeito? É os hormônios. Teve até um caso na Inglaterra, acho que a mulher foi inocentável, porque ela matou o marido. Aí foi provado, ela estava com TPM aflorado. Falei, os homens estão... Aí, Júlio. Hã? Isso. Então, voltando no que eu disse, às vezes as pessoas sempre estão se culpando. Na palavra de Deus fala, começar em mim, Jesus. A gente tem que se reconhecer primeiro. Tem pessoas que não pedem perdão. Quando está em briga, fala ela ou ele, ou na separação. É sempre, eu nunca vejo ninguém falar, foi por mim. É sempre o outro, sempre o outro. E eu estava vendo essa semana no TikTok que uma despedida de solteiro, a noiva, sem calcinha, levantou a roupa, fez mó... Aí falou que normal, aí aqueles comentários. Fulano estava reclamando porque não estava lá. Tinha uns repugnando e outros defendendo. Onde já se viu o noivo e casar? Aí a turma falou que acho que deveria ter essas mulheres, daqueles negócios que tem, esqueci o nome, Job, sei lá. Deve ser daquelas moças, ela estava falando. Porque no casamento ela levantou o vestido e fez mau sucesso. Se você vê esse TikTok. Imagine a família do noivo vendo que coisa bonita. E provavelmente nem foi convidada para o casamento, viu? Tá louco. A irmã Mira falou as meninas do Job. As meninas do Job hoje, irmãos, são as prostitutas. As prostitutas hoje são chamadas de as do Job. Né?
É o trabalho delas, elas fazem o trabalho de prostituição. E nós já falamos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu, o próprio Deus ensinou, irmãos, não prive o seu esposo de relacionamento. Não prive a sua esposa de relacionamento. O corpo do marido não é dele, somente é da esposa. O corpo da esposa não é dela somente, é do esposo. A não ser por questão de saúde. Fala, olha, hoje eu não posso porque eu estou doente, você sabe, estou convalescendo. O homem ele tem que entender, a mulher tem que entender. Mas, irmãos, em tempos normais, não prive o seu esposo, sua esposa de ter esse relacionamento tão abençoado que é, eu falo assim, é o fechamento de tudo, daquela parte de carinho durante a semana, aquela parte de atenção durante a semana, e vocês fecharem com esse relacionamento. Porque pode acontecer o que a irmã Miriam falou. Uns falam que porque eu não tenho em casa, vou ter fora. Né? Mas se você tem em casa, não tem por que você ter fora. Né? Como eu falei, né, é só na casa do Sérgio que acontece isso, né, Sérgio? Às vezes você nem sabe por que você apanhou, mas está lá. Mas graças a Deus pelas nossas esposas. Né? A nossa força para a pureza moral está na nossa comunhão com Jesus Cristo. Amém? Ninguém quer mais dizer nada? Então tá bom. Então até a próxima aula. Que Deus abençoe aos demais irmãos, aos irmãos.